ele quer. Ele explica isso em como Deus tratou com Faraó, endurecendo o coração de Faraó, e ele conclui essa afirmação com esse texto extraordinário que diz que, portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. A misericórdia de Deus, portanto, é trabalhada aqui em contraposição ao endurecimento do coração dos homens. Não é nosso objetivo tentar fazer um debate exaustivo do assunto do endurecimento do coração, nem tampouco exaurir o assunto da misericórdia. O texto, porém, que nós colocamos aí mostra claramente que Deus é misericordioso com alguns e não com outros. Quando a gente trata da misericórdia de Deus, nós vamos observar que a Bíblia ensina pelo menos esses pontos acerca da misericórdia dele. A misericórdia de Deus não é universal, ou seja, Deus não tem misericórdia de todo mundo. Deus não se compadece salvadoramente de todas as pessoas, sem exceção. O texto de Romanos 9,18 diz que ele se compadece de quem quer e endurece a quem ele quer. Outra coisa, Deus é soberano em conferir essa misericórdia. Então, quando Deus decide ter misericórdia, não são os objetos da sua misericórdia que atraíram a misericórdia de Deus. Não houve uma conquista da misericórdia. As pessoas não fizeram por onde. Elas não alcançaram uma graça. Foi Deus quem decidiu a quem ele daria a sua misericórdia. Portanto, é soberano a misericórdia de Deus. Também fica afirmado que ele consulta o seu próprio prazer quanto aos objetos da sua misericórdia. Essa é uma afirmação muito interessante. Deus não age, Deus ele tem misericórdia de quem ele quer e isso lhe dá prazer. Lhe alegra o coração e lhe satisfaz. E é a sua soberana vontade e o seu deleite em fazê-lo que faz com que a sua misericórdia seja estendida a algumas pessoas. Outra afirmação importante, e isso significa que Deus só consulta Ele mesmo quando decide a quem vai derramar sua misericórdia, mas isso não significa que a misericórdia será negada a qualquer pessoa que venha a Cristo, qualquer pecador que venha a Cristo. Até porque se for a Cristo é porque Deus em misericórdia o levou. Porque Jesus diz, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E é claro que ele diz isso no contexto de que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo pecador que crê no Senhor Jesus Cristo achará misericórdia com Deus. E quem quiser pode ir até o Deus misericordioso e buscar misericórdia. Mas ele tem misericórdia de quem ele quer. O texto de Romanos 9,18, que nós colocamos aí para vocês, irmãos, ele coloca um forte contraste, um exercício da misericórdia com o endurecimento, como os dois como um ato divino. O endurecimento do coração das pessoas e a misericórdia de Deus são atos de Deus. Romanos 9,18 diz o quê? Ele tem misericórdia de quem ele quer e ele endurece a quem ele quer. Então, Deus é o autor da misericórdia sobre alguns e do endurecimento sobre outros. Então, é mais fácil compreendermos um ato se compreendermos o oposto. Ou seja o que for que Deus faz ao endurecer o coração do pecador, ele faz o oposto disso ao exercer sua misericórdia no pecador. Nós observamos também que o texto fala dos vasos de ira e dos vasos de misericórdia. Em Romanos 9 diz que Deus tem vasos de misericórdia e que Deus tem vasos de ira. Ou seja, vasos criados para receber a ira e vasos criados para receber a misericórdia. Amanhã, na escola dominical, quando a gente tratar sobre os decretos de Deus na confissão de fé, a gente vai observar Romanos 9, tá? Na escola dominical. Mas de imediato aqui a gente já começa a ter uma percepção do que ele quer dizer. Então vamos tentar ver a misericórdia de Deus e o endurecimento das pessoas. Tá ok? O que vocês acham? Eu coloquei aqui já algumas coisas, mas sem olhar para o slide, o que vocês acham que Deus faz quando endurece o coração de alguém? O que Deus faz ao endurecer? Porque a Bíblia diz que Deus endurece o coração.
O texto que nós lemos diz isso. Deus tem misericórdia de quem quer e Deus endurece a quem Ele quer. O que Ele quer dizer com endurecer o coração? O que vocês acham? E é um ato soberano de Deus. É uma boa ilustração. Deus retira o que impedir e deixa continuar. E eu acho que a Bíblia é clara em dizer isso. Esse é o primeiro ponto da nossa aula. Ao endurecer o coração dos pecadores, Deus não põe neles nenhum princípio pecaminoso. Deus não faz com que eles tenham inclinações e desejos pecaminosos. Deus não opera em seus corações, criando neles disposições para o pecado. Não. Porque se Deus fizesse isso, Ele seria o autor do pecado. Ele estaria atuando no coração das pessoas para fazê-las pecadoras. O que acontece é que o princípio já está nas pessoas. O princípio pecaminoso já se encontra no coração delas. Nós somos, por natureza, filhos da ira e filhos da desobediência. Efésios 2,3 diz isso. Mas ao endurecer o coração do pecador, Deus o deixa agir pelos seus próprios desejos pecaminosos, apenas controlando-o de maneira que seus desejos pecaminosos não produzam certas ações que poderiam ir contra o propósito de Deus, ou destruir o propósito de Deus, ou ir contra a vontade de Deus. Deus é soberano em controlar os atos pecaminosos dos seres humanos, e Ele os deixa, Ele os abandona, Ele os coloca completamente sob o seu controle, sob o desejo dos seus corações. Um exemplo muito claro disso, uma ilustração, é a morte de Jesus Cristo. Os seus assassinos estavam executando os seus próprios desejos, mas eles foram controlados por Deus e fizeram tudo o que Deus havia predeterminado, preordenado, predestinado para essas pessoas. As obras cumpriram as profecias e cumpriram o plano eterno de Deus. Isso explica porque rasgaram as vestes, lançaram sortes sobre sua túnica, deram-lhe vinagre para beber. Isso também explica porque seus ossos não foram quebrados, porque seu lado direito foi ferido. Deus estava no controle dos que mataram seu filho para que fizessem as coisas que Ele mesmo disse que eles fariam. Talvez um exemplo claro do que significa isso está em Romanos 1, que nós vamos estudar nos domingos à noite aqui. Romanos 1, veja lá. Romanos capítulo 1. Verso 24. Verso 23 diz assim: E substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Verso 26 diz de novo: Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas. E no verso 28 diz assim: Por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus. Então o endurecimento do coração, de acordo com Romanos 1, é Deus entregando os homens aos desejos e às paixões do seu coração, tirando deles todas as coisas que restringiam o mal e os impediam de fazerem mais ou de se aprofundarem mais intensamente em seu pecado. Então é isso. Em Atos 14, 16... nós lemos que Deus permitiu, veja Atos 14, 16. Atos 14, 16. Deixa eu descer esse texto. Atos 14, 16. Alguém pode ler? Atos 14, 16. Então, o texto deixa claro que Deus permitiu, que Deus deixou as nações andarem em seus próprios caminhos. Ele deixou as suas próprias vontades depravadas. E é por isso que você, quando lê a história das nações, das demais nações, vem a maldade que marcava todos os povos e todas as raças. Então isso é muito forte, muito interessante. Quando a gente olha então, o que é o endurecimento? O endurecimento é Deus entregando os homens às suas paixões para fazerem aquilo que desejam. Agora nós entendemos que a misericórdia... Vamos lá. Nós agora entendemos que a misericórdia, meus irmãos,
é o oposto de deixar o pecador entregue aos seus próprios desejos. Enquanto Deus não colocou nada no coração do pecador ao entregá-lo às suas paixões, na misericórdia, Deus coloca algo de bom no pecador, sendo que este algo é uma disposição santa e um bom princípio pelo qual eles se arrependem de seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. Mostrar misericórdia aos que vêm a Cristo e rogam pelo seu sangue é o que a gente chama de misericórdia objetiva. Os que se arrependem e se voltam para Deus, recebem a perdão, recebem a aceitação, essa misericórdia objetiva, em Deus perdoá-los, em Deus justificá-los, em Deus adotá-los em sua família, em Deus dar a eles a herança juntamente com seu filho. Mas produzir a vontade que leva essas pessoas a irem em arrependimento a Cristo é o que nós chamamos de misericórdia subjetiva. Deu para entender isso aí? Não, né? Hein, Samuca? Você que veio de fora. Objetiva. Vamos lá. Qual é a subjetiva? Deus, atuando pelo poder do seu Espírito, cria nos seres humanos as disposições necessárias para que eles sejam salvos. Fé e arrependimento. É a subjetiva, ou seja, que está no interior, criada por Deus, na regeneração, no novo nascimento. É a misericórdia que predispõe o pecador em direção a Deus. Isso. Certo. A objetiva tem a ver com a concessão das dádivas que Cristo conquistou àqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Objetiva, Deus produz em nós um novo nascimento. Subjetiva, objetiva, Deus nos perdoa, Deus nos justifica, Deus nos adota na família. Subjetiva, Deus dá o novo nascimento. Objetiva, Deus salva você dos seus pecados. Essa é a diferença, em termos de definições. Em Efésios 2, de 3 a 5, lemos que somos por natureza filhos da ira, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Esse dar vida é a misericórdia subjetiva. Em Tito 3,5 lemos: não pelas obras da justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração subjetiva e da renovação do Espírito. Mas olha o que diz o restante. Tito 3,5, a partir do verso 5 até o 8. Tito 3. Subjetiva, misericórdia subjetiva. Ele nos lavou, Ele nos regenerou, nos deu uma nova vida. Vai lá, continua. Para quê? Isso é a misericórdia objetiva. Fomos justificados, declarados justos diante do trono de Deus. Essa é a misericórdia objetiva. Nós temos a herança. São as dádivas. Você recebeu as dádivas. A subjetiva é a criação da disposição santa para você receber as bênçãos de Cristo. Diga, Jaque. Tudo bem com você? Eu sei o que é isso. Vai melhorar a mania. Então, o que acontece aqui? Deus, Ele, em seu ato soberano, aos pecadores perdidos, Deus simplesmente abandona alguns aos seus próprios corações pecaminosos para fazerem o que eles querem. Mas a outros, Deus, por misericórdia, cria neles uma disposição e uma nova natureza pela regeneração, para que eles recebam toda a salvação e as bênçãos que Cristo adquiriu por eles na cruz. É isso que a misericórdia faz. E contemplar a misericórdia de Deus enche a alma redimida de humildade e de louvor. Duas virtudes de grande valor à vista de Deus.
e o que Deus realmente valoriza. Certamente deve ser buscado também por nós, porque humildade e gratidão a Deus são duas coisas que Deus espera de nós e nós deveríamos buscar. Se Deus se apraz com o espírito, se alegra com o espírito de gratidão, eu devo buscar um espírito de gratidão. E é natural buscarmos as coisas estimadas pelos homens. É sobrenatural buscarmos as coisas que são aprovadas por Deus. O mundo admira o espírito de orgulho, de autossuficiência. Entendeu? Homens valorizam conquistas pessoais. Mas a Bíblia diz que Deus valoriza o espírito quieto e humilde. Isso é que é de grande valor à vista de Deus. E nada, meus irmãos, nos fará mais humildes e gratos do que a contemplação da misericórdia de Deus. A misericórdia nos faz lembrar nosso estado de miséria como filhos da ira. A misericórdia explica como a nossa salvação acontece. Sem misericórdia, nós seríamos consumidos pela ira da justiça divina. Então, a misericórdia é essencial para termos um espírito humilde. Quando alguém é orgulhoso no que diz respeito às coisas espirituais, é porque a sua noção de misericórdia, ou da misericórdia de Deus, não é profunda. E ele ainda acredita que, de algum modo, ele tem um certo valor. Por isso é que Deus o salvou. Nos mover, exatamente. Sem isso, o homem é incapaz. Vamos definir misericórdia, então? Misericórdia, meus queridos, é tratar com compaixão um inimigo. A misericórdia é uma perfeição adorável de Deus, pela qual ele se compadece e alivia os miseráveis. Outra definição. E eu gosto muito da definição de Berkhoff. A misericórdia é a bondade e o amor de Deus, derramado para com os que se acham na miséria e na desgraça, independentemente de seus méritos. Essa é uma boa definição de misericórdia. Misericórdia é exatamente a manifestação da bondade e do amor de Deus para com pessoas que se acham em estado de miséria, de pecado, de desgraça, de condenação tal, que eles são incapazes de produzir qualquer mérito diante de Deus. E ainda assim Deus age com bondade para com eles. Não merecem, são incapazes e estão num estado tal que, a não ser que Deus se compadeça, estarão perdidos para sempre. Em sua misericórdia, Deus se revela um Deus compassivo, que tem pena dos que se acham na miséria e está sempre pronto a aliviar a sua desgraça. Essa misericórdia ela é absolutamente generosa. O homem está em uma condição de miséria por causa da sua rebelião contra Deus. E o que ele merece é punição. A misericórdia implica que o pecador não tem nada a dizer em sua própria defesa. Ele não tem como argumentar que é inocente de alguma coisa. Ele está perdido, incapaz, destruído, condenado. Sim. Sim. Se crer nele, ele passa a ser seu advogado. E é o único que pode argumentar ao nosso favor. Entendemos o significado de misericórdia quando o acusado joga-se à misericórdia do juiz. Isso significa que ele é culpado, que ele não tem mérito com que apelar à lei. Esta é a condição exata em que nós nos achamos diante do tribunal de Deus. A misericórdia é a nossa única esperança. Podemos rogar por justiça diante dos homens, mas rogarmos por justiça diante de Deus, rogarmos que Ele nos dê o que merecemos, é o mesmo que pedirmos uma vaga na região dos condenados do inferno com vista para o mar. Só que não tem mar. Então, diante de Deus, nós não apelamos à justiça. E o que é justiça? É Deus retribuir cada um conforme o que eles merecem. Nós apelamos à misericórdia, que é Deus nos conceder aquelas coisas que nós não merecemos. Essa é a sua bondade. A gente vai dar uma olhada, para entender mais a misericórdia, em ver a descrição da misericórdia. A misericórdia ela é descrita em vários lugares e de maneiras diversas.
A sua misericórdia, por exemplo, é grande. 1 Reis 3:6. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 6. Diz assim o texto. Salomão respondeu: Tu fostes muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração, e tu conservaste essa grande bondade, ou grande misericórdia, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Como é que Salomão entende que Deus teve uma misericórdia grande para com Davi? Quais são as evidências dessa grande misericórdia? Ele diz aqui: ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. É a primeira demonstração da bondade de Deus. E a segunda é que Deus conservou a ele um filho para se assentar no trono. Tanto o andar de Davi quanto o seu herdeiro são manifestações da misericórdia de Deus. E ele diz que a misericórdia é grande. Ela também é descrita como suficiente, Salmo 86. Quando fala grande, significa que ela é abundante. Não é uma misericórdia com limites, é uma misericórdia extremamente abundante. Salmo 86, 5. Salmo 86, 5. Diz assim: Senhor, escuta a minha oração. Verso 5. Porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e cheio de misericórdia para com todos os que te invocam. Essa palavra cheio significa completo. Tem a ver com suficiência. A misericórdia de Deus é absolutamente suficiente para os objetos a quem ela é concedida. Não falta nada, ela é completa. Tudo o que é necessário para nos tirar de nossas misérias e nos salvar, a misericórdia de Deus possui. Ela é uma misericórdia terna. Lucas 1,78. Alguém pode ler? Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Olha aqui os capítulos de Lucas. Você sabia que o maior livro da Bíblia é Lucas? É? Sabia ou não, né? Pois é, em número de versículos é o maior livro da Bíblia. Lucas capítulo 1, verso 78. Entranháveis, né? A misericórdia das entranhas, que é uma outra forma de dizer profunda ou que vem do coração, ou terna misericórdia. Vem do íntimo do ser de Deus a misericórdia dele. Ela é abundante, 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ela é rica, Efésios 2,4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, e por causa do seu muito amor com que nos amou, Efésios 2,4. E ela é eterna, Salmo 103, 17. Ou seja, a misericórdia de Deus nunca acaba, sempre existiu, sempre existirá. E como Deus é um Deus eterno, sua misericórdia é igualmente eterna. E sua disposição de ser misericordioso com algumas pessoas também é eterna. Salmo 103, 17 diz assim: Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e a sua justiça para os filhos dos filhos. Amor, misericórdia, é o sentido do texto aqui. Então você vê que é abundante a misericórdia de Deus e eterna. Abundante e ser. Mesma coisa. Riqueza tem a ver com o caráter daquele que dá. Ele é rico, ele possui uma incrível riqueza na sua disposição para com alguém. E abundante tem a ver com o fruto dessa riqueza. Entendeu? Porque você pode ser rico e ainda assim segurar. Não é? Né? Ele é absolutamente liberal com o que ele faz. Ele é rico em dar o que possui. Nele há profusão de misericórdia. E ele não apenas a possui, ele a concede em abundância. É tão grande essa verdade de que a misericórdia é dessa forma,
E tão grande a consolação sabermos que Deus é tão abundante e rico exatamente no que necessitamos, porque Deus não é apenas abundante e rico em sua justiça e juízo, Ele é abundante e rico naquilo que nós mais precisamos, que é a misericórdia. Somos pobres pecadores, e que maravilhoso é saber que temos um Deus que é rico em misericórdia. Volto a dizer, o Deus islâmico, e isso já disse aqui, é um Deus frio e vingativo. O Deus bíblico é um Deus santo, justo, mas misericordioso, amoroso e gracioso. O Deus das Escrituras, o verdadeiro Deus. E Ele é tão abundante e rico naquilo que nós mais necessitamos, que é a sua misericórdia. É por isso que o salmista diz no Salmo 59:16: cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. É o objeto da adoração dos crentes, o Deus grandioso e misericordioso. Para entendermos mais ainda a misericórdia, vamos fazer umas distinções da misericórdia. Vamos distinguir misericórdia e graça em primeiro lugar. Misericórdia e graça têm muito em comum, e às vezes elas são colocadas como sinônimos. Mas existem sombras de diferença entre elas. A graça vê o homem sem mérito. A misericórdia o vê como miserável. Ou seja, o homem não tem nada que o faça merecer a bondade de Deus. Mas a misericórdia vê o homem como objeto da ira de Deus, da condenação de Deus, do ódio de Deus, um miserável que merece o ódio de Deus. A graça pode ser exercida aonde não há pecado. A misericórdia é mostrada somente a pecadores. E eu coloco isso aqui numa distinção interessante. A distinção é vista na maneira como Deus tratou os anjos não caídos. Deus nunca exerceu misericórdia para com os anjos não caídos, porque eles nunca pecaram. E, portanto, não estão em estado de miséria pela qual Deus vai livrá-los. Não. Eles são objetos da graça, porque foi pela graça que Deus escolheu eles em meio a toda a raça angélica. 1 Timóteo 5:21, abra lá, 1 Timóteo 5:21. Primeira Timóteo 5:21. Alguém pode ler, por favor? Você vê? Ele chama os santos anjos de anjos eleitos. É uma eleição que sempre é pela graça. No entanto, no caso dos anjos não caídos, não foi para livrá-los do seu estado de miséria, porque eles não tinham esse estado de miséria, mas para preservá-los em sua santidade e não permitir que eles caíssem. São os chamados anjos eleitos. Então, em meia raça de anjos que Deus criou alguns anjos que não cairiam, que não se rebelariam como Satanás. Essa graça deu a eles também serviço para ser executado. Hebreus 1:19. Hebreus 1:19. Pouca gente fala sobre os anjos, né? Mas a Bíblia fala muito sobre eles. Hebreus 1:19. Samuel, lê aí, você e o seu Palmeiras que não tem mundial. Hebreus 1:19. Ninguém viu isso, você acredita? Não saiu em jornal, não saiu nada. Só eles que acreditam que tem. Isso é que nem o Mundial do Palmeiras, é que nem o pé grande, né? Tem gente que diz que existe, mas nunca ninguém viu. 1:19. 14, pode ser, é isso? Vai lá. Não, é 19 não, desculpa. É o 14, vai lá. Ministros servindo os que vão herdar a salvação. Esse é o ofício que Deus deu a eles. Pela graça de Deus, foi pela graça que Deus pôs Cristo como cabeça dos anjos. Veja Colossenses 2:10. Colossenses 2:10. E nele, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude.
Aliás, Efésios diz isso, Efésios capítulo 1, ele diz assim: o que atuou Cristo ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita, verso 20, muito acima de todo o principado, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na era vindoura. E também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Então ele é o Senhor dos principados e potestades, no caso dos anjos. Então Deus tratou com os anjos em graça, pois eles não mereciam o seu favor. Então, Deus não deu a eles por mérito. Deus resolveu preservar esses anjos porque eram anjos bons. Não, foi por misericórdia, foi por graça, na verdade. Por graça. Se os anjos santos não podem merecer seus favores, que esperança há para com o homem pecaminoso? A misericórdia de Deus. Outra distinção importante: misericórdia e amor. A misericórdia e amor são distinguidos na Escritura. O amor pode ser dirigido a um semelhante, por exemplo. A misericórdia somente existe entre o superior e o inferior. Alguém que decide livrar alguém de um estado inferior de miséria. A misericórdia não vai além de dar alívio. O amor nos predestinou para a adoção como filhos. A misericórdia pode fazer um rei perdoar um traidor, mas era necessário amor para esse mesmo rei adotar um traidor como seu próprio filho. A gente tem essa distinção importante. Outra distinção, misericórdia e paciência. Há também essa distinção. Há uma misericórdia geral de Deus que se assemelha e que é chamada de paciência ou longanimidade. Tal misericórdia é temporária e se aplica a todas as suas obras. Veja o Salmo 145, verso 9. Salmo 145, verso 9. Salmo 145, verso 9. Todas as obras de Deus são objetos da misericórdia. Lembre-se, a criação caiu com Adão, merecendo o juízo, a condenação e a destruição da parte de Deus. Em Gênesis capítulo 6, Deus diz a Noé: eu vou destruir o homem, e vou destruir os animais, e vou destruir tudo, por causa do pecado que se espalhou na face na face da terra. Mas Deus, por paciência, suporta essa rebelião e pecado, e decide não atuar com a sua ira, né? Diga. Não? Essa misericórdia pertence à sua natureza essencial, pela qual ele provê às necessidades de sua criação inteira. Então Deus continua mantendo a criação sobre a bênção do pacto da criação, dando o quê? O sol se levanta sobre o mal, se levanta sobre o bom, a chuva sobre o justo, sobre o injusto. Mateus 5,45. Deus é bondoso para com todas as pessoas. E isso é fruto de sua incrível paciência, que é uma misericórdia geral que Deus demonstra aos seres humanos. Mas há uma outra misericórdia, que é da qual nós estamos falando, que é a misericórdia do pacto, a misericórdia do concerto, que é exercida soberanamente por meio de Cristo. E essa é uma misericórdia eterna. A paciência de Deus com os homens rebeldes dura por um período. Até o dia do juízo, Deus vai derramar sua ira sobre eles. Mas sobre os eleitos é uma misericórdia para sempre. É eterna. Então Deus tem paciência com pecadores que se rebelam contra Ele o tempo inteiro, suportando seus pecados, aguentando firme, pacientemente, sem derramar sua ira sobre eles. Então, quando a gente pensa no mundo mal que nós vivemos, às vezes nos perguntamos: onde é que Deus está que não vê tudo o que está acontecendo? Deus está sendo paciente, desejando, como diz Pedro na segunda carta, capítulo 3, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Bem, vamos ver a demonstração da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é primeiramente demonstrada ao dar seu filho para morrer no lugar do pecador. Foi por misericórdia de Deus, que o Oriente do Alto nos visitou, Lucas 1,78. Foi a misericórdia e não a justiça que mandou Cristo Jesus para nos redimir da condenação da lei.
Cristo não trouxe para nós a misericórdia de Deus. Isso é importante. Não foi a vinda de Cristo que criou em Deus Pai a disposição de ser misericordioso. Foi a disposição misericordiosa de Deus que enviou Deus Filho ao mundo. Cristo não teve que convencer Deus Pai a ser misericordioso conosco. Isso é importante, porque tem gente que ensina isso. Se não fosse Deus, Jesus vindo, e usa uma parábola, tem uma parábola do dono de uma vinha que não produz fruto, e o dono vem e diz para o seu trabalhador, corta essa vinha fora. E ele diz, não, o senhor tenha compaixão, eu vou regá-la e tal, e ela vai frutificar. Se ela não frutificar, a gente corta. E aí as pessoas usam essa parábola para dizer, está vendo? Jesus tem que apelar a Deus Pai para ser misericordioso conosco. Então, se Deus é misericordioso, é por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Mas a verdade é que Jesus Cristo fez o que fez por nós, porque Deus é misericordioso conosco. E Cristo é o meio pelo qual essa misericórdia que Deus possui chega até nós. Mas Jesus não é a causa da misericórdia. A morte de Cristo torna possível Deus outorgar as misericórdias do eterno pacto, de maneira a satisfazer a justiça dele e ele ser misericordioso. Jesus é o penhor em nosso favor. A misericórdia, ela vem de Deus, mas ela só vem através de Jesus. Mas não é Cristo que conquista a misericórdia, é a misericórdia que traz Cristo ao mundo. Então esse é um fator importante para a gente lembrar. Como é que eu sei que Deus é misericordioso? A vinda de Jesus ao mundo é a prova maior da misericórdia de Deus. A misericórdia também é vista na regeneração dos pecadores. Vivificar-nos quando ainda mortos em pecado foi certamente um ato de misericórdia, como também foi a morte de Cristo em nosso lugar. Em Efésios, capítulo 2, de 1 a 3, Paulo descreve o pecador como morto em delitos e pecados, ou seja, ele está morto em sua rebeldia e capacidade de agradar a Deus. Ele andava escravizado pelo mundo, pelo diabo e pelos desejos da carne. Ele andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, guiado pelo espírito que opera nos filhos da desobediência. Eles eram, por natureza, filhos da ira, então nós estávamos sob o juízo de Deus. Mas aí ele diz em Efésios 2, 4 e 5, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, a nossa regeneração é fruto da misericórdia de Deus. Isso não retrata o pecador fazendo algo que faça Deus regenerá-lo, mas mostra a misericórdia triunfando sobre a depravação do ser humano. Então, é a misericórdia que vem até nós, nos dando vida e triunfando sobre a nossa depravação. Deus para a criação, a regeneração dos pecadores? De algum modo é porque no final, quando Deus restaurar tudo, a criação será restaurada por misericórdia também. A criação é preservada. Deus preserva o mundo como ele o manteve. Em Tito 3,5, nós já lemos aqui que não foi por obras da justiça nossa, mas segundo a sua misericórdia que ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o novo nascimento, a regeneração é fruto da misericórdia de Deus. Pedro diz que foi de acordo com a sua abundante misericórdia que nós fomos gerados de novo para uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Meus irmãos, como pecadores, nós não fizemos nada para merecer nosso novo nascimento, nem para merecer a morte de Cristo em nosso lugar. Temos um exemplo concreto das misericórdias de Deus na regeneração de Saulo de Tarso. Vocês lembram bem. Ele atribuiu a sua conversão à misericórdia de Deus. Ele disse que outrora blasfemava, perseguia e injuriava. Mas ele diz, alcancei a misericórdia. Ele exclamava, pois o fiz ignorantemente em incredulidade. Isso não indica que a ignorância e a incredulidade eram a base da misericórdia. Não. Antes evidencia que a sua salvação foi um ato de misericórdia. A ignorância e a incredulidade não podem merecer a salvação. Portanto, a salvação de Saulo foi um ato da misericórdia de Deus. Paulo era o principal entre os pecadores, mas alcançou misericórdia. Não há pecador perverso demais que não possa receber a misericórdia da salvação.
Aqui jaz também a obrigação dos santos. Nós devemos nossa salvação à misericórdia de Deus em Cristo. O homem não pode valorizar a misericórdia de Deus enquanto se sentir merecedor de ser salvo. Merecer misericórdia é contradição. Mas a gente às vezes tenta fazer isso, né? A gente ora achando que a nossa oração alcançará a misericórdia de Deus. A gente tenta fazer os serviços para Deus na igreja achando que isso vai fazer com que Deus se compadeça de nós. Não acontece. Nós devemos humildemente louvar a Deus e atribuir nossa salvação e misericórdia a Ele. A misericórdia de Deus também é o apelo pelo qual nós somos exortados a viver uma vida nova. Em Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ordem da progressão em Romanos é pecado, miséria, aí vem misericórdia, e o resultado é serviço em gratidão à misericórdia. Os primeiros capítulos romanos tratam da condição pecaminosa e da miséria dos pecadores, capítulo de 1 a 3. Os próximos capítulos, de 4 a 11, se dedicam às grandes doutrinas da graça, que Paulo chama de misericórdia de Deus. E os capítulos de 12 até o final são uma exortação a viver de modo a glorificar a Deus pela misericórdia dele. O pastor não é um homem com um chicote na mão, mas sim um homem com a palavra de Deus e com um grande apelo. Deus foi misericordioso com vocês. Então vivam de maneira diferente para a glória dele. O Salmo 136 é uma tripla exortação para se dar graça pela misericórdia de Deus. Da parte de Deus, a punição do perverso é um ato da justiça. Da parte do pecador é um ato de equidade. Deus é certo em fazer isso. Ele recebe o que merece, mas do ponto de vista do redimido, a punição do perverso é um ato de misericórdia. Os israelitas receberam ordem de darem graças àquele que feriu o Egito nos primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 10. Quando Deus pune os ímpios, é um ato de misericórdia também, para com o justo, para com o reto. Ok? Alguma pergunta sobre a misericórdia de Deus? Alguma dúvida sobre o que é e como ela se manifesta? Deus dá o novo nascimento. Podemos colocar mais um ponto aqui, é que a misericórdia é vista em Deus conceder todas as graças e dádivas que Cristo adquiriu na cruz. Perdão, aceitação, adoção, todas essas bênçãos vêm da misericórdia de Deus. Você é justificado pela misericórdia, você é adotado na família pela misericórdia de Deus, você é o herdeiro de Deus juntamente com Cristo pela misericórdia dele. Nós vamos ter um intervalo próximo, santidade de Deus, tá bom? Intervalozinho, tomar um cafezinho, alguma coisa assim, relaxar um pouquinho.